começar mais essa reunião de Minhoca e Margem, agradecendo muito a presença de todos. E em meu nome, que é Ibrahim, sou médico da seção de ressonância e tomografia do Dante Pazanese, mas que isso não pese contra a sessão. Quero agradecer e passar a palavra para a doutora Edileide, que é a verdadeira autora intelectual de tudo que a gente vai discutir aqui hoje. Hoje, nossa apresentação, adoraríamos que houvesse participação de todos, né, que pudessem participar, agradeceríamos essa participação. E temos a doutora Marjorie Pontes, que vai ser a nossa apresentadora do caso clínico que será discutido, e a doutora Bárbara Zanetti fará um resumo do caso no final da apresentação. Então, é um caso que vocês já viram pelos nossos convidados especiais, a doutora Marinela, que já faz parte da diretoria, a doutora Vivian Lerner, que está aqui conosco, e é um caso do setor de coronária, como vocês já podem deduzir. Nós também temos como convidados a doutora Mariana, que vai fazer a apresentação sobre o elétrico, e fez um fórum excepcional na sexta-feira, a doutora Andréa, chefe do ecocardiograma, e o doutor Bruno, que está ali no auditório, também será o nosso convidado especial, e a doutora Bárbara Valente, que é a autora do protocolo que vai ser discutido. Então, vamos iniciar, por favor. Doutora Marjorie, apresente o caso, por favor. Eu gostaria de dar uma boa tarde a todos. O meu nome é Marjorie, eu sou a R1 da cardiologia aqui do hospital. Boa tarde aos nossos convidados, e eu gostaria de falar sobre a honra de não só apresentar esse caso hoje, mas também estar compondo essa mesa tão importante. Bom, vamos começar com os slides. O caso hoje é um caso bem recente de um paciente que foi admitido aqui no hospital no dia 11. O paciente era o JLSF, masculino, de 56 anos, vendedor, natural e procedente de São Paulo. A história do paciente era: o paciente referia que nos últimos 2 anos vinha apresentando episódios de dor torácica em queimação de duração de 5 horas após realização de grandes esforços com remissão espontânea e negava investigações prévias. Ele procurou a UPA no dia 6/2 de 2022, devido a uma dor precordial em queimação de forte intensidade, iniciada às 5 horas da manhã, quando estava em repouso, quando ele estava dormindo. Ele recebeu alta da UPA devido a um eletro sem alterações, e essas informações foram o paciente que nos deu essas informações. No dia 10, ele evoluiu com um novo episódio de dor torácica, em queimação, com irradiação para o dorso, com as mesmas características da dor anterior, e buscou atendimento em um hospital secundário, e neste momento a gente vai ver o eletro dele, né, no próximo slide, e ele não foi submetido à trombólise. E o hospital encaminhou esse paciente para cá, para nós realizarmos a investigação. De antecedentes pessoais, é um paciente hipertenso e dislipidêmico, em uso irregular de medicações. É um paciente que apresentava hiperuricemia e gota, com última crise há 15 dias, ex-tabagista, 40 anos maço, e interrompeu o uso há 9 meses, e ex-etilista, ele cessou o uso há 28 anos. De antecedentes familiares, o pai faleceu de morte súbita aos 56 anos, no exame físico não tinha nenhuma alteração, o exame físico totalmente normal desse paciente, e ele apresentava essa troponina externa com uma curva ascendente e descendente de 0,26, 0,97, 0,82 e 0,71, com valor de referência menor que 0,1. Bom, agora eu vou convidar a doutora Bárbara para falar para a gente por que esse paciente veio para cá, e antes mesmo da realização de um cateterismo, ele foi submetido antes à ressonância. Obrigada, Marjorie. Obrigada, doutora Edileide, doutor Ibrahim, a todos que compõem a mesa. É uma honra para mim estar aqui falando desse tema que é a base da minha tese de doutorado. Então, esse paciente, né, qual é o objeto de estudo da minha tese? Eu seleciono pacientes com infarto com supra não trombolizados ou trombolizados, mas não tiveram critério de reperfusão após a trombólise, e trago esses pacientes para o Dante
gentilmente realizo a ressonância cedida pelo Dr. Ibrahim às 7 horas da manhã. Então, eu madrugo aqui, chego aqui umas 6h20, mais ou menos, para admitir os pacientes. Faço a ressonância às 7 e esse paciente depois é encaminhado à enfermaria, onde ele vai realizar o cateterismo e também gentilmente cedido pelo Dr. Sérgio Braga, né, que meu orientador é o Dr. Ribamar, então, meu co-orientador. Então, lá o paciente faz o cateterismo e, na hora da realização do cateterismo, é que a gente decide, após o resultado da ressonância, se o paciente vai ser randomizado ou não, porque essa é a grande questão. Os pacientes com infarto com supra, não trombolizados, boa parte deles ainda são viáveis. Vejam que 1/3 da minha amostra até o momento, na ressonância, eles são classificados como viáveis, né? E esse paciente, teoricamente, teria o benefício da reperfusão, coisa que até o momento, depois do OT, em 2006, que não foi avaliado por meio de viabilidade, simplesmente, né, um estudo randomizado onde você abriria ou não a artéria daquele paciente, manteria em tratamento clínico ou faria angioplastia naquele doente, sem avaliação de viabilidade, nós não tivemos redução de desfecho composto no long-term outcomes, né, mas sem avaliação de viabilidade. E é isso que a gente está estudando agora. Perfeito. Mas vamos ver o eletro da paciente, por favor, doutora Marjo? Isso, vamos ver se tinha supra mesmo nesse eletro. Eu convido a doutora Mariana para falar um pouquinho desse eletro do paciente. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada mesmo de estar aqui. Bom, primeira coisa que nos chama a atenção. É um paciente com uma taquicardia sinusal, uma frequência acima de 100 batimentos por minuto. Olhando o eletro, a gente vai ver o eixo do QRS, então está positivo em D1, está negativo em AVF, né? Então ele está isoelétrico em D2, então ele não está ultrapassando os menos 30, então ele está em cerca de menos 30 graus, então a gente não considera que seja um desvio do eixo para a esquerda do QRS. O que é muito marcante para nós é uma área eletricamente inativa em parede inferolateral, então a gente vê uma Q de mais de 30 milissegundos, cerca de um quadradinho, então quase 40 milissegundos em parede inferolateral, pegando aí D2, D3 e AVF, e está pegando também V4, ele já chega a ter um Q, que a gente pode considerar patológico, V5 e V6. Né? Ele apresenta uma coisa que também chama a atenção, ele tem essa alteração de repolarização, de certa forma difusa. Né? Ele tem essa onda T retificada em V5 e V6, pela oscilação de linha de base, acaba dificultando a avaliação do segmento ST, então tem que ser muito cuidadoso para pegar um complexo em que o segmento ST, que a gente veja a linha de base e veja o segmento ST, não parece que tem um supra em parede inferior, mas a característica dele lembra muito uma onda T negativa, e se eu falasse para vocês, não tem um supra, é um supra que, como a gente não sabe de quanto tempo que ele já veio com essa dor, e um supra diante de uma área eletricamente inativa, a primeira coisa que a gente tem que pensar sempre é em síndrome coronariana aguda com supra, né? Mesmo apesar do delta T. Mas, admitindo que realmente ele está na linha de base, talvez um aspecto mais de até uma área de cinética, um aneurisma. Né? Outra coisa que chama muito a atenção é o supradesnivelamento do segmento ST de V2 e V3. Se eu fosse usar os critérios de supradesnivelamento, pensando em corrente de lesão subepicárdica, esse paciente preenche, porque o que me diz? Um paciente masculino de 56 anos, o supra que eu admito é até 2 milímetros. E se eu pego a linha de base, ele realmente tem um supra acima de 2 milímetros. O problema é que aquele supra não é tão característico, que parece aquele supra feliz, entre aspas, com a concavidade superior. Mas um paciente de altíssimo risco, diante de uma área eletricamente inativa inferolateral, com um supra em V2 e V3, a primeira coisa que tem que ser pensada, e depois descartado ou não, é síndrome coronariana com supra, que a gente daria uma possível corrente de lesão subepicárdica aí, em parede septal, né, ou anterapical em V2.
Esse eletro foi feito no dia da admissão da paciente, no primeiro hospital que ele foi atendido, e ele estava com 6 horas de dor nesse momento. Ele me contou que a dor começou às 5 horas da manhã, ele procurou às 10h30, 11 horas. Gostaria de ouvir o residente. Por favor, doutor Jefferson, o colega não trombolizou, não fez uma intervenção percutânea, 6 horas de dor. Você concorda? Ele colocou no relatório de alta que era porque não havia mais tempo hábil para isso. O que você acha? Você concorda com ele, doutor Jefferson? O paciente ainda sentia dor, correto? Então, acredito que a gente deveria prosseguir com a investigação da síndrome coronariana aguda dele. Quer comentar, Vivian? Não, acho que sem dúvida, né? O paciente foi admitido, um paciente de risco, uma zona nativa em parede inferior, ele tinha que prosseguir, sem dúvida nenhuma, colher marcadores, ficar internado, etc. Mas você não trombolizava esse paciente agudamente? Eu sinceramente teria um pouco de dúvida, né? Eu acho que se eu dispusesse de hemodinâmica, eu acho que até levaria esse paciente para hemodinâmica. De repente, se não dispusesse de hemodinâmica, acho que poderia se pensar em trombólise. Acho que sim. Marinela? Boa tarde. Com esses achados eletrocardiográficos e a dor intensa, né, que ele apresentou, é um paciente que, apesar da primeira dor, né, que a Marjorie relatou, ter uma duração muito prolongada, parecia um quadro de uma angina estável, talvez a gente pudesse interpretar assim. E depois ele veio piorando e nos últimos dias, apresentando uma dor de forte intensidade. Com esse eletro, eu, sinceramente, se a dor fosse bem importante, eu trombolizaria. Obviamente, se eu estivesse no Dante Pazanese, eu levaria para a sala de hemodinâmica. Mas, se eu estivesse num local sem acesso à hemodinâmica, a dor me convencesse, eu trombolizaria realmente. Perfeito. Ele chega aqui no Dante quantos dias depois dessa dor? Acho que 4 dias. 5 dias após a dor. Bom, então, conforme o protocolo valente, o paciente deu entrada no Dante e realizou inicialmente a ressonância cardíaca, que eu gostaria de chamar o doutor Ibrahim para comentar sobre esse exame. Obrigado, bom dia a todos. É um caso realmente bastante impactante e que chegou numa sexta-feira. Quem estava vendo o caso era o doutor Tuma, e isso, lá quem trabalha lá na tomografia sabe que é um preditor independente de casos complicados. Todo caso que o doutor Tuma vê a sexta-feira não é um caso normal. Então, por isso que o caso veio para a reunião. Naquelas primeiras imagens que a gente gosta de mostrar, já de cara chamava atenção esse derrame pleural bilateral que o paciente apresenta, mas também chamava atenção esse derrame pericárdico, né? E notem aqui na parede inferior... entendi. Perfeito. Obrigado. Eu estava usando o pointer errado, por isso que eles não estavam vendo. A culpa era minha e o pessoal lá em cima estava ajudando. Então, aqui a gente vê na parede inferior aquela região mais dilatada e afilada. Vejam, toda a parede inferior é afilada, mas também tem o derrame pleural e pericárdico, derrame pericárdico chamando bastante atenção. As imagens em cine, essa primeira em 4 câmaras, mostra o ventrículo direito contraindo razoavelmente bem e o ventrículo esquerdo com déficit contrátil global. Notem que a parede lateral toda é hipocinética, não há áreas de acinesia nesse ponto. A parede anterior, além de aumentada, provavelmente uma remodelação consequente a, quem sabe, a sobrecarga provocada pelo trabalho necessário extra para manter o débito em virtude dessa parede mais fina, então ela apresenta um aumento da espessura, isso é muito provavelmente ligado a essa remodelação, mostra também uma discreta alteração da sincronia. Vejam que a porção basal do septo contrai antes da porção distal do septo. Muitas vezes está vinculado a distúrbios de condução, mas não necessariamente ao bloqueio de ramo esquerdo. Os cortes agora em 3 câmaras vão mostrar essa mesma alteração de contratilidade,
mais acentuada na parede inferior, onde a gente tem aqui o derrame, mas veja que coisa interessante. Primeiro, notem que o papilar dessa paciente está particularmente escuro e parece que ele também não se modifica da maneira que nós estamos acostumados a ver. E a segunda coisa que se percebe é essa falha de enchimento aqui. Isso é o nome bonitinho que a gente dá quando a gente suspeita de trombo intracavitário. Então, esse é o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, essa parede inferior, esta sim, acinética na sua porção basal, hipocinéticas nas suas porções média e distal, mas com essa alteração de comportamento do papilar que chama bastante a atenção. Olhando agora cortes no eixo curto, que vão de porções mais apicais até porções mais basais, vamos perceber a porção mais distal contraindo um pouco melhor, médio distal contraindo um pouco melhor. À medida que nós vamos nos aproximando da porção basal, a parede ínfero-lateral ficará menos eficaz, ela começa a apresentar hipocinesia. Essa hipocinesia se transforma em acinesia nas regiões exatamente quando se começa a ver melhor, principalmente o papilar posterior. E aqui nós vemos mais uma vez essa alteração, mas notem que aqui existe até, confirmando o que o eletrocardiograma já havia antecipado, que poderia existir uma discinesia nessa região. E na porção mais ínfero-basal, propriamente dita, existe uma discinesia, e isso que nós vemos escuro aqui se movimentando é aquela falha de enchimento, ou seja, muito provavelmente um trombo intracavitário. As imagens de perfusão são realizadas em repouso. Notem a opacificação preservada na porção apical. É bom que assim esteja, para que todos possam ver o que é uma opacificação normal, uma contrastação adequada de todas as paredes do coração. Aqui já existe um defeito da porção subendocárdica da parede inferolateral, a mesma que começa a apresentar aqueles defeitos. Aqui nós notamos que, além desse defeito da parede, existe também um defeito de perfusão no músculo papilar, provavelmente isso, de alguma maneira, relacionado à insuficiência mitral que a gente observava. No quarto de 4 câmaras, nós não vemos grande coisa. Volto para o quarto de 3 câmaras, agora em realce tardio, para se observar a presença do trombo, notar que existe uma área de realce tardio, e aí o Tuma, com muita razão, chamou a atenção para um aspecto interessante. Ele disse, olha, existe aqui uma área de miocárdio muito fino, bastante comprometido, com um derrame que não é pequeno. Existe, o Tito já deve estar observando e pensando, por que ele não falou isso? Porque existe, sim, um realce pericárdico, mas esse realce pericárdico pode ser até secundário a uma irritação. E o que nós vemos nessas imagens de eixo curto em realce tardio é a presença de realce nas porções inferobasais, o papilar com realce parcial. À medida que nós vamos indo mais para frente, existe algum realce subendocárdico de parede lateral, depois no CAT isso vai ter importância, de novo o derrame, e notem aqui a presença do volumoso trombo intracavitário. Esse trombo intracavitário, naquela parede mais fina, com esse derrame pericárdico, isso poderia eventualmente estar associado a um ponto até de ruptura, e que tivesse sido tamponada. Nós não tivemos elementos neste exame para observar ou ser definitivos em relação a isso. Mas levantou, na verdade, o Tuma levantou, tem que dar um mérito para ele, a possibilidade de que fosse sangue, até pelo sinal que esse derrame apresentava, e pela relação causal com o evento de dor, pelo tipo de derrame, mais essa parede fina com aquele trombo ali, se aventou a possibilidade de que não se tratasse de um derrame pericárdico, mas sim de um hemopericárdio. Aqui a gente vê um pouco melhor a insuficiência mitral, esse já tinha um amarelo vindo aqui para o átrio esquerdo em vermelho, e aqui o comprometimento também da base do papilar, o realce aqui visto um pouco melhor da base do papilar, que se mostra também com algum defeito naquele local. Posso avançar para a tomografia, doutora Edileide? Pode. Porque, em virtude disso, como foi feita a suspeita de um possível, embora não certo, pseudoaneurisma, foi conversado, então, com o cirurgião, e o cirurgião, ele mesmo, ficou, puxa, será que vocês podem ajudar um pouquinho mais? Aí nós pensamos em fazer uma tomografia. A tomografia, essa é a fase pré-contraste. Notem, existem 2 dias de diferença da ressonância para tomo. Notem que o derrame aumentou nesse período. E esse derrame atenua muito o raio-x, ele segura muito o raio-x, segura muito mais que a gordura. Isso é uma característica que a gente costuma encontrar quando já existe sangue organizado. Por exemplo, tem uma dissecção de aorta.
Se uma das luzes estiver muito mais hiperatenuante que a outra, é porque ali já deve ter um hematoma, ou um hematoma organizado, ou às vezes, quando não é uma dissecção, mas é um hematoma, é assim que aparece. Então, essa foi a primeira coisa que chamou a atenção. O segundo aspecto, durante a injeção de contraste, a gente não viu extravasamento, mas podia ser que aquele buraco tivesse um pouco tampado, podia ser que não tivesse extravasamento ativo na hora da tomografia. Então, foram feitas algumas imagens dinâmicas, a gente percebe a contração diminuída, mas presente na parede lateral. Já na parede inferior, nós vemos a mesma coisa, uma parede parada, quase que discinética, e aqui é aquela região do trombo, e por mais que nós procurássemos, nós não conseguimos identificar o ponto de extravasamento de sangue. Então, visto aqui um pouco mais em outros cortes, fica a mesma sensação, uma acinesia inferobasal, até uma discinesia localizada, com, porém, a porção média distal da parede inferior viáveis. Todo o dano havia sido situado na porção inferobasal do ventrículo esquerdo, com aquele realce subendocárdico lateral. E aí foi feita uma reconstrução tridimensional, e essa reconstrução tridimensional foi feita muito sensível ao sangue, então ajudaria a perceber eventuais pontos de extravasamento. Nós vemos esse aneurisma de parede inferior localizado, notem que a metade média distal está preservada. Aqui a origem das coronárias, para que se tenha uma ideia espacial de onde nós estamos, essa é a aorta, esse é o átrio esquerdo, aqui as veias pulmonares, né? E aqui a região do aneurisma, mas bastante irregular com a superfície de trombo. E aí, por fim mesmo, vocês vão ser livres de mim rapidinho, o sofrimento está acabando, essa reconstrução tridimensional ao lado de uma aquisição tardia. Por que nós fazemos aquisição tardia? Porque se houver extravasamento de sangue, a gente percebe que o pericárdio ia ficar mais branco, porque o contraste ia passar da cavidade, mesmo que passasse devagarinho, passasse para lá. Mas não se observou esse fenômeno, nós não vimos passagem de contraste da cavidade para o pericárdio. Então, a conclusão que nós tivemos foi que tinha um infarto situado com aneurisma da parede inferobasal, viabilidades nos segmentos médio e distal, tanto da parede inferior como da parede lateral. Aquele aneurisma tinha um trombo preenchendo, com uma imagem que não permitia excluir um pseudoaneurisma, mas não havia elementos para se configurar que existia extravasamento de sangue em nenhum dos dois exames. O que dava para entender, sim, é que esse derrame era um hemopericárdio, até pelas características de atenuação que ele tem. E retorno à minha merecida insignificância. Posso fazer uma pergunta, Ibrahim? Você acha que há alguma outra doença nesse coração, porque a gente vai ver no ecocardiograma que é um ventrículo dilatado, e você percebeu isso, mas a dilatação se deve exclusivamente a esse aneurisma ou tem alguma outra doença? Minha sensação é que esse paciente já tem, eu não quero adiantar algumas coisas que eu já sei, então o raciocínio que eu vou fazer agora, mas é impossível não fazer o raciocínio que eu vou fazer agora sem estar contaminado pelas informações que eu tenho. Então, né? Mas a minha impressão é que esse paciente já tinha, os danos que ele tem da parede, da porção lateral e da parede inferior são diferentes, eles devem ter acontecido em momentos diferentes. Então, eu tenho a impressão que já tinha uma redução crônica de trabalho de uma dessas paredes, e que essa parede anterior está com a chamada hipertrofia compensatória, né? Ela está aumentando o seu espessamento para trabalhar pela outra. Não pareceu ter nenhuma característica que indicasse uma cardiomiopatia primária associada à doença isquêmica. Perfeito. Bom, então, conforme o protocolo valente, foi realizada a primeira ressonância, nós tivemos esses achados e, logo em seguida, nós realizamos o cateterismo cardíaco, que eu gostaria que a doutora viesse falar um pouquinho com a gente. Bom dia a todos. É aqui nessa setinha, né? Tá, vamos então à realização da cinecoronariografia. É sempre difícil vir depois do Ibrahim, né? Porque são as imagens tão espetaculares, né? Tudo tão detalhado, e o cateterismo é colorido, tão simples, né? Mas a verdade está na ponta do catéter. A verdade continua na ponta do catéter. Vamos brincar um pouco aqui. Mas é difícil vir depois de você, Ibrahim, mas vamos lá. Nós estamos aqui com a coronária direita. Os senhores percebam, na verdade, que a gente não está vendo a coronária direita. Então, a coronária direita apresenta uma oclusão logo na porção praticamente inicial dela. Esse ramo que a gente vê saindo aqui, provavelmente, é o ramo do cone, né? E a coronária direita está obstruída logo após.
Na imagem parada aqui, a gente não tem detalhes tão grandes, mas parece já ter alguma circulação colateral, que a gente diria que é uma circulação muito parecida com uma cabeça de medusa. Então, isso denota, provavelmente, uma oclusão crônica. Tá? É uma probabilidade. Tá? E juntando aí com os dados que você falou da ressonância, Ibrahim, que, nossa, detalhes fantásticos aí, parece que realmente essa coronária direita já fechou há algum tempo, e talvez se a gente fosse fazer um match com a história, né, ele começou com uma dor precordial aos esforços, desencadeado aos esforços há 2 anos atrás, mas que tinha uma duração muito prolongada, isso era que estranhava, mas, eventualmente, a gente pode casar essa história de 2 anos com, talvez, essa coronária direita aqui ocluída, com um aspecto muito crônico, com a cabeça de medusa e com os achados que você brilhantemente demonstrou na ressonância, que realmente, né, Ibrahim, já um aneurisma, né, e com um acometimento praticamente não recuperável dessa parede aí. Tá? Na sequência, a gente vai ver, então, a coronária esquerda, o tronco da coronária esquerda de bom calibre, um tronco bastante calibroso, e a gente vê aqui a oclusão da artéria circunflexa, né, que deveria continuar nesse trajeto aqui, mais embaixo vocês veem aqui uma circulação colateral, indo em direção à coronária direita, enchendo ali a porção, né, o que seria o descendente posterior e o ventricular posterior. Tá? A artéria, acho que tem mais alguma projeção aqui, isso. A artéria descendente anterior, que os senhores veem aqui, é um vaso com alguma placa aterosclerótica, particularmente aqui nessa porção do terço, na transição do terço proximal para o médio, uma placa ali de uns 40%, e ela vai dando uma extensa colateral em direção à coronária direita. A circunflexa está fechada aqui em cima, essa não é a melhor projeção para a gente ver, vamos ver na sequência. Na oblíqua esquerda cranial, vemos a artéria descendente anterior, aqui na imagem parada os senhores podem ver aquela mesma placa não significativa na transição da porção proximal para a média, uma placa aí de uns 40%, extensa colateral em direção à coronária direita, né, sugerindo aí realmente uma coisa mais crônica. Né? E, na próxima projeção, que será a Spider View, tronco da coronária esquerda muito bom, saindo aqui um ramo que parece ser talvez um ramo intermédio, e a circunflexa ocluída na sua porção medial. Eu não consegui identificar uma circulação colateral evidente aí para a artéria circunflexa. Não consegui ver. E aqui, podemos prosseguir? Já estamos dando um spoiler do que foi feito. Não, só vi. Eu acho que pode, né? Tá. Pode prosseguir. Eu não sei exatamente qual foi o raciocínio, mas acredito que seja esse que a gente está imaginando. O intervencionista concluiu, pelo aspecto anatômico, que a coronária direita realmente era uma oclusão crônica de longa duração, com aquela imagem daquela onda Q profunda que a Mariana bem nos falou, parecia talvez uma coisa mais antiga mesmo, e havia alteração também de repolarização na parede lateral. Né? A artéria circunflexa parece realmente ter um aspecto de oclusão em fundo cego. Isso talvez denote uma oclusão, digamos, mais recente aí. Né? Então, por isso que houve a tentativa, que eu estou vendo aqui, de passagem do guia para tentar abordar a oclusão crônica, quer dizer, a oclusão aparentemente aguda da artéria descendente anterior, mas parece que isso não foi possível a ultrapassagem. Todos nós sabemos que a abertura de oclusões cursa com menor taxa de sucesso, maior taxa de restenose, e não é isento de complicações. Às vezes as pessoas acham, né, que não deu certo, tudo bem, não vai ter problema nenhum. Então, realmente, abrir uma oclusão, mesmo que aparentemente ela seja recente, envolve um menor grau de sucesso e não é isento de complicações. Então, provavelmente, o intervencionista não prosseguiu nessa tentativa, porque ele realmente não conseguiu encontrar a luz verdadeira. Se você não encontra a luz verdadeira, você pode entrar subintimal,
criar linhas de dissecção e, às vezes, até perfurar o vaso. Então, depende aí também do bom senso do intervencionista, acredito que nós temos bastante. Então, ele parou o procedimento nessa situação aí e enfrentou o tratamento clínico. Obrigada, Marinela. Só interrompendo um pouquinho, Marjorie, vamos perguntar para o doutor Maico. Você acha que teve, então, 2 infartos numa parede bem próxima à outra, Maico? Depois eu quero ouvir a opinião da Vivian. Deixa eu só, antes de responder, até para facilitar, concordar com a Marinela, que eu descrevi meio rapidamente aquele realce subendocárdico de parede lateral, então eu acho que onde foi o fenômeno mais recente foi relacionado a essa circunflexa, essa parede lateral mesmo. Boa tarde. Pensando na ressonância, na imagem de realce tardio, onde tem aquela imagem de trombo e o coronariografia, para mim quem fechou foi a CX. A CD em si, ela pode ter tido algum evento no passado, mas com a recanalização ali pela circulação colateral, eu me sinto mais confortável em dizer que pelo menos aquele território, neste momento, está protegido. O da CX não é o que parece. Então, se eu fosse apontar um culpado, eu continuaria com o raciocínio da doutora Marinela, pensaria na CX. Vivian, por favor. Eu concordo. A impressão que dá é que esse paciente, em algum momento da vida, fechou a coronária direita e que o evento atual possa estar relacionado à circunflexa. Bom, e foi essa mesmo a discussão que ficou, né? Qual foi a artéria culpada do evento atual e se o evento anterior já era mais antigo, que isso vai fazer toda a diferença para posterior aí no caso do paciente. Pós-CAT, o paciente fez alguns ecocardiogramas por conta desse derrame pericárdico, então nós avaliamos esse derrame com o ecocardiograma. E nós observamos que, conforme foram passando os dias, esse derrame começou a apresentar repercussões hemodinâmicas. Então, a veia cava, que antes tinha 14 milímetros, agora ela começou a apresentar 21 milímetros e não colabava mais que 50%. O átrio começou a apresentar colabamento conforme a sístole. E o fluxo tricluspídeo, no dia 15, foi para 80%. Então, o paciente que tinha um derrame pericárdico na ressonância antes do cateterismo, começou a apresentar esse derrame, evoluindo o derrame, e a gente começou a observar essas evoluções, essa evolução hemodinâmica. Então, o paciente começou a evoluir e não apresentou a tríade de Beck que a gente está acostumado, que vai ser uma turgência jugular, um abafamento de bulhas, uma pressão arterial sistólica menor que 90. Então, assim, não apresentou essas características, e sim, pelo ecocardiograma, as repercussões hemodinâmicas. E, por isso, o paciente necessitou de uma drenagem de Marfan. A drenagem que é feita subxifoide, 2 centímetros, você consegue ter uma janela para o pericárdio, e nós conseguimos, então, realizar uma biópsia. Na drenagem, foi tirado 500 ml de líquido hemático. E, na biópsia, nós observamos fragmentos do pericárdio com pericardite fibrino-purulenta em organização difusa e processo inflamatório crônico não específico na tela subserosa. Bom, daí nós ficamos com as hipóteses. A pericardite com derrame pericárdico secundário foi devido ao infarto? Foi devido a alguma repercussão, alguma iatrogenia no cateterismo por conta de alguma dissecção? Ocorreu algum problema nesse processo? Ou o aneurisma de VE teve uma pequena ruptura e esse derrame era tão hemático? O que aconteceu? Gostaria que os senhores comentassem. Excelente. Vamos começar com a doutora Vivian. Então, quando nós recebemos esse doente na enfermaria, ele já tinha drenado o derrame e já tinha, inclusive, o resultado da biópsia do pericárdio. Mas eu confesso que, no começo, a gente não entendeu nada. Primeiro que a gente tentou entender pela sequência no MV
tudo o que tinha acontecido com ele. Demorou um tempo até a gente entender toda a sequência. Até é interessante que tem uns residentes aqui de lembrar que cada vez que o doente muda de setor, ele está no PS, na UCG, vai para a UCO, da UCO para a enfermaria, ou do pós-CAR, a pessoa tem que se preocupar em fazer um mini resumo de alta, né, ou na última evolução que a pessoa faz, de como está a situação do paciente até aquele momento. A gente teve uma certa dificuldade para entender toda a sequência. Mas o que a gente entendeu na chegada do paciente é que ele era um doente coronariano crônico. A gente interpretou que ele tinha um infarto inferior, talvez antigo, e que tinha feito uma nova síndrome coronariana aguda. E, como a gente já tinha a biópsia do pericárdio, a gente entendeu que ele tinha uma pericardite ou pós-infarto ou de outra etiologia com derrame pericárdico. Então, a gente estabeleceu 3 sequências. A gente não conhecia nem o cateterismo dele, né? Então, primeiro, ver o cateterismo, para ver se o doente, do ponto de vista coronário, tinha indicação de algum tipo de abordagem. Não tinha, né? Ele tinha CX e ACD fechadas e ADA sem lesões. Então, no nosso ponto de vista, não tinha indicação de nenhuma abordagem. Segunda etapa, discutir a parte pericárdica dele. Se era uma pericardite pós-infarto ou de outra etiologia, qual seria a melhor forma de encaminhar. E existia uma terceira etapa, que acho que ninguém mencionou até agora, que esse doente fez uma taquicardia ventricular sustentada. Vou falar daqui a pouco. Quando nós recebemos ele na enfermaria, ele já tinha esse relato. Ele fez uma TV sustentada, então a terceira etapa era discutir qual a melhor abordagem em relação a essa TV que ele tinha apresentado já há alguns dias após o infarto, não nas primeiras 48 horas. Então, basicamente, é dessa forma que a gente viu. Com relação à etiologia do derrame, eu acho que é interessante a gente comentar que ele já chegou no 4º, 5º dia de infarto com um derrame, que foi o primeiro exame que ele fez, foi a ressonância. E aí a gente vê um derrame e Ibrahim achou com características hemáticas, né? E que esse derrame foi aumentando ao longo da evolução. Então, a gente ficou aqui na ideia, poderia ser uma ruptura do aneurisma, que tivesse parcial, ali, que não tivesse tamponado, mas ele estava continuando a sangrar, né? Já que o derrame aumentou, e não foi visto sinais de perfuração, de passagem de contraste ali durante a ressonância e tomo. Então, a gente deixou um pouquinho de lado a possibilidade de ruptura do aneurisma e começamos a achar da possibilidade de ser uma pericardite relacionada ao infarto, que é aquela pericardite precoce, também chamada de epistenocárdica, que poderia ser a causa de uma injúria miocárdica, uma injúria pericárdica por conta do infarto, que seria a nossa ideia. O que atrapalha um pouco o raciocínio é o fato de ser sangue, mas não dá para a gente ter certeza. Todas as evoluções são possíveis, mas a gente esperaria muito menos sangue do que isso, né? Levantamos a possibilidade de ter sido um cateterismo. A perfuração da coronária ter ajudado a fazer esse derrame ficar sanguinolento, mas a ideia do Ibrahim atrapalha, então realmente ficou complicado a gente chegar a uma etiologia muito segura de que por que esse derrame pericárdico aconteceu. Mas eu ainda fiquei com a possibilidade maior de ser uma pericardite por infarto. Foi a minha ideia inicial. Doutora, e qual a possibilidade de todo aquele supra do primeiro eletro ser apenas pericardite e não uma oclusão nova? Essa é a pergunta que vale 3 milhões de dólares. Doutora Mariana, por favor, nos ajude. Como dizer que é de uma coisa ou de outra? Bom, complica, né?
Primeira coisa, diante de um paciente de altíssimo risco coronariano para DAC, a primeira coisa sempre que vai fazer a gente pensar num supra é corrente de lesão subepicárdica, que é o infarto o transmural, então tem que pensar inevitavelmente nessa hipótese, né? Esse supra de V2, V3. Mas a característica do supra, né, realmente não é típica de corrente de lesão subepicárdica. Se isso pode ser, eu não consigo descartar completamente a possibilidade que já tivesse, sim, alguma repercussão. O supra da pericardite é esse supra realmente que a gente vê com essa concavidade superior, mas, geralmente, na pericardite, a gente acabaria tendo esse supradifuso, né, com um infradesnivelamento do segmento PR, o que atrapalha demais essa oscilação de linha de base para a gente conseguir fazer qualquer tipo de conclusão. Então, eu sim acho que tem que pensar sempre em síndrome coronariana com supra, diante de todo o quadro clínico, mas, sabendo da evolução do quadro, não tem como a gente ter certeza que já não fosse uma repercussão de um supra-desnivelamento decorrente de uma possível pericardite, sim. A ideia seria que esse paciente podia ter feito um infarto alguns dias antes, né? E chegou aqui com dor por conta da pericardite, não da oclusão da síndrome coronariana aguda, mas que ele teve em algum momento, recentemente ele teve. Você não falou da gente, mas parece que tinha edema também, não é, Ibrahim? Eu estava esperando isso, assim, eu estava esperando esse momento para falar, e que ele tinha edema na parede lateral. Isso também me ajudou a saber que era edema bem relacionado à área do realce. Então, esse é um achado na ressonância muito associado à síndrome coronária aguda, aquele edema do processo inflamatório que se segue Quantos ao dias infarto. antes poderia ter sido infarto? Aí é mais difícil temporizar, porque ele pode permanecer por algumas semanas, esse edema até. Então, se você fizer dentro das primeiras 2 semanas, principalmente, ele está presente lá. Então, mas o que eu estou querendo dizer com isso, assim, ele pode ter um infarto e, como você disse, a pericardite secundária, a estenocárdica, mas que ele teve um infarto recente, teve. Só um detalhe, uma grande dúvida que nós ficamos quando a gente recebeu esse doente é que ele tinha esse trombo no ventrículo e a gente não tinha muita certeza da idade desse trombo, se é um trombo já organizado, relacionado ao infarto antigo, se é um trombo mais recente. Ele poderia ter indicação de anticoagulação. E a gente ainda não tinha certeza absoluta que não era rotura ou que não poderia ter alguma relação com rotura. E aí nós ficamos, bom, anticoagulamos ou não anticoagulamos? E aí a gente resolveu rever mais uma vez com ecocardiograma e ver a impressão do eco mais uma vez sobre a possibilidade de pseudoaneurisma. E o trombo, eu acredito que ele seja mais antigo, até porque nesses aneurismas de parede inferior, para ele ficar daquele tamanho, precisa de tempo, né? Geralmente eles são um carpete bem fininho em cima do aneurisma, para ficar volumoso, como a que a gente viu ali, e até alguns sinais bem organizados, dá a impressão. Isso mais o edema de parede lateral, na minha cabeça, estou concordando com o Tuma 100% até agora. Acho que o Tito quer Eu falar. queria fazer uma pergunta, assim, não sei se... até uma dúvida mesmo. A gente vê que aquele supra que aparece no eletro, que é o eletro de entrada dele, é mais em V1 e V2, né? Que é exatamente a região anteroseptal, né? Teoricamente, é diferente dos locais de injúria do paciente. E, além de tudo, é uma convexidade diferente. Será que, como foi na vigência de dor, a gente fazendo nitrato para esse paciente, repetindo o eletro, eu acho que poderia dar um pouquinho de informação na hora, né? Porque o paciente está com dor, com aquele supra, às vezes, dando nitrato, você pode ter uma alteração dinâmica naquela região. O fato de não alterar e ainda mantendo aquele supra falaria mais a favor, talvez, de pericardite, mesmo porque o local do supra é muito diferente do local da injúria do paciente. Deixa só uma opinião, chefe, em relação ao trombo. Tem uns sinais de organização, ainda não tem calcificação, né, que seria já um trombo bem mais antigo. Então,
A gente estava vendo o caso ontem, isso chamou atenção também. O trombo não parece ter calcificação, então não é um trombo 3, 5 anos atrás. Ele não descreve esse evento. Eu estava com a doutora Edileide na segunda anamnese profunda que ela fez. E outra curiosidade que o André comentou, pode ser que tenha fechado uma parte que tenha colateral para outra artéria, né? Para essas artérias que a gente não está vendo ali. Por isso que tem esse supra diferenciado. Talvez tenha sido isso que tenha acontecido naquela hora. Vamos em frente? Bom, depois da drenagem do derrame, o paciente foi acompanhado com ecocardiograma. Bom, daí no eco do dia 21/2, logo após a drenagem pericárdica, né, a drenagem de Marfan, o paciente começou a evoluir com os ecos com presença de coágulos. Então, ele voltou a fazer esse derrame pericárdico e daí a gente ficou também, né, na suspeita o porquê que esse paciente estava refazendo esse derrame pericárdico. Daí, então, no dia 21/2, o paciente evoluiu com um hematoma difuso após a drenagem de Marfan e estava refazendo os sinais de compressão. Foi conversado com a cirurgia cardíaca e foi optado por realizar, no dia 22/2, uma toracotomia mediana exploradora, para ver da onde que estava vindo esse novo derrame pericárdico, essa nova formação. Na toracotomia, a descrição da cirurgia revelou aderências importantes em todo o coração, principalmente no átrio direito, coágulos e espessamento do pericárdio. Foi realizada a lise das aderências apenas no átrio direito, porque tinha um aneurisma, né, no ventrículo esquerdo e não era muito bom mexer ali. A lavagem da cavidade foi retirado os coágulos. Realizada a pericardiectomia do frênico direito até a região da tromba pulmonar. E foi mantido um dreno, né, o dreno de Blake. Bom, esse paciente foi submetido a essa cirurgia e, conforme a evolução do paciente, ele evoluiu com esse eletro, que eu queria que os doutores comparassem, que no dia 22 foi realizada a toracotomia exploradora. No dia 23, ele tem esse eletro, e no dia 26, o paciente evolui com esse eletro. Então, eu gostaria que vocês comentassem esses eletros, né? O doutor Bruno, que vai comentar. Doutor Bruno, por favor, nos ajude. É legal que vem Ibrahim com as imagens coloridas, vem a doutora Marinela com as imagens de movimento, e eu e a Mari, a gente ganha geralmente as imagens paradas com risquinho, né? Mas tudo bem. Tenho nostalgia em ler eletro ainda. Você volta um pouquinho o eletro anterior? Pronto. Ó, isso aqui é um eletro de base, um ritmo regular, QRS estreito, tem uma onda P precedendo todo o QRS. E vamos focar em V1. V1 chama muita atenção. Um V1 tem um Rzinho, um Szão, bem estreito. Passa para outro eletro. Quando a gente tem dois eletros, um em sinusal e um que a gente não está em dúvida, ajuda muito a fazer essa comparação. Ó, o QRS está mais largo, olhando rápido parece estar estreito, mas ele está mais largo que o anterior. Deve dar uns 3 quadradinhos, 4 quadradinhos, dá um pouco mais de 120, né? De 120 e 160, mais ou menos, a duração do QRS. Mas você tem um R completamente puro em V1, que você não tinha, mudou bastante. Você não encontra uma onda P precedendo o QRS, então você começa a imaginar de onde está saindo esse ritmo, já que ele não está sendo puxado pelo átrio. E você tem um padrão, que é um padrão muito interessante, que chama de concordância positiva, de V1 a V6. Vocês podem olhar que de V1 a V6 está basicamente quase tudo positivo, tirando um Qzinho inicial em V6, que pode ser posicional ou pode ser que a gente já tinha Mari, já tinha uma zona inativa lá antes, não tinha? Ou não? Então, pode ser a zona inativa que está mantendo esse Qzinho aí. Então, esse padrão de concordância positiva joga qualquer coisa que estiver acontecendo para a base do coração, que está muito perto da coluna. Então, toda atividade elétrica sai, vamos dizer assim, de perto da coluna, na direção de V1 a V6. Então, está tudo positivo. O contrário disso, concordância é negativa. Você vai ver negativo de V1 até V6, que sai da ponta do coração, ou seja, está negativo em relação a todas as precordiais. Então, esse ritmo provavelmente não está vindo de cima, não está vindo do átrio, está nascendo no ventrículo.
está nascendo da base do coração. E uma outra coisa de localização também é um ritmo que está saindo do ventrículo, então é um ritmo ventricular, uma taquicardia ventricular, está saindo de cima para baixo também, que D2 e D3 e AVF estão bem positivos. Também respeitando aquele Qzinho que ele já tinha, se não me engano. Volta para a letra anterior. Perdão, D2, D3, AVF. Ó, D2, D3, AVF também muda. Você já tinha aquele Qzinho, ou seja, a ausência de atividade elétrica já tem, porque já tem músculo morto aí, mas, além disso, pode voltar. Além disso, ele passa a ter uma polaridade bem de cima para baixo. Mari, quer comentar mais alguma coisa dos elétrons aí? Por que dá para dizer de TV e de supra? O que eu perdi aqui? Estou procurando onde colocar catéter. Minha visão é um pouquinho mais simplificada. O diagnóstico a gente dá como uma taquicardia de QRS alargado, né? Aí uma frequência de mais ou menos 120, que já entra para critério de taquicardia ventricular. O que chama atenção mesmo é esse padrão concordante positivo, que a gente vê como bloqueio de ramo direito em V1. Não sei se consegue mostrar o eletro, por favor. Obrigada. Então, a gente vê esse padrão concordante positivo nas precordiais. Apesar de V6... muda para mim, Marjorie, o da taquicardia ventricular. Aquele primeiro. Isso. Da taquicardia ventricular. Não. Da TV. O último eletro, Marjorie. Então, esse padrão aí concordante positivo, né? Muda um pouquinho lá em V6, mas a gente perde, quando a gente fala de bloqueio de ramo direito, a gente tem que lembrar que no bloqueio de ramo direito a gente tem um atraso exclusivamente final. E aí o atraso parece muito inicial, principalmente quando a gente percebe em V2 e V3. Pensando no empastamento, no atraso exclusivamente final de bloqueio de ramo direito, a gente não vê o S, né, em V5 e V6, então o padrão é realmente concordante, acaba sendo um concordante positivo, que já fala muito a favor de taquicardia ventricular. E, além de tudo, o eixo muda por completo, né? Ele sai lá do menos 30 e acaba um D1 muito profundo, negativo. Então, é uma taquicardia de QRS largo e realmente fecha critério para taquicardia ventricular aí. Bom, perfeito. Então, depois de todo esse quadro clínico, né, o paciente evoluiu para essa taquicardia, e o questionamento que a gente faz agora é se havia necessidade de colocar um CDI, um paciente que teve a dor no dia 5 e evoluiu com esse eletro no dia 26. Qual que é a necessidade do uso do CDI aí para uma profilaxia secundária? Doutor Bruno, rapidamente, você fala indicação de CDI pós-infarto precoce? Temos aí uma mini apresentação. Detalhe, qual que é a fração de ejeção, não é? Preservada. Não, 33%. 33%. Bom, 33 me ajuda bastante, na verdade, porque ia começar a discutir prevenção primária, mas é um outro debate. Ele já teve um evento, é bom só lembrar isso. Todo esse debate pós-infarto, que tem um estudo chamado Dinamite, que até 40 dias pós-infarto, você não indica CDI como prevenção primária de eventos. Quando você já teve um evento depois das primeiras 72 horas do infarto, já não é relacionado à isquemia. Então, um paciente que teve um evento, que você está tentando evitar que ele tenha um segundo evento, ele tem fibrose, ele tem uma área, ele tem um substrato, ele vai ter novamente essa arritmia. Ele tem indicação de desfibrilador, baseado nisso. Vamos continuar. Certo. Bom, o paciente, então, no dia 18, ele teve alta, assintomático, e voltou agora no dia 21 para fazer um eco pós-alta, um eco de controle desse derrame, de todo esse quadro clínico que o paciente evoluiu. Daí, agora, eu gostaria de chamar a doutora Andréa para fazer o comentário sobre esse ecocardiograma. André, vou te pedir para ser um pouquinho sucinta, porque a gente já tem uma mini... Dinamicamente estável, com uma frequência cardíaca em torno de 75. Ele apresentou ali um remodelamento do ventrículo esquerdo, então ele passou a ter um diâmetro diastólico bastante elevado. Espera aí que ele está... Obrigada.
Ele tem um diâmetro bastante aumentado, né, com 74 de diâmetro diastólico, um septo um pouquinho aumentado, e aqui na região que para a gente ficou como uma região acinética da parede inferolateral, com uma espessura reduzida. Um volume do átrio esquerdo, que antes era discreto, passou a ser um aumento importante do volume do átrio esquerdo, então 66 ml por metro quadrado. Espera só um pouquinho aqui. Aí. Aqui é a avaliação do strain, e para avaliar a contratilidade segmentar, então a gente tem 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras. Observem-se que em 4 câmaras a parede anterolateral ela é acinética, tá? Predominantemente no seu território basal aqui. Em 2 câmaras a gente vê um aneurisma muito importante aqui, o aneurisma, tá? Da parede predominantemente basal, da inferior, e ainda com um conteúdo trombótico na base aqui do aneurisma. E em 3 câmaras a gente tem a acinesia da parede inferolateral. Estas alterações aneurismáticas, elas são corroboradas aqui na análise da deformidade em azul, tá? Que é exatamente onde a gente vê esse abaulamento pelo strain. E, então, realmente uma região importante, aneurismática, e ele tem um strain longitudinal global bastante reduzido, estimado em 6%, o normal é acima de 18%. A fração de ejeção pelo tridimensional ficou de 33%, tá? 32%, entre 32% e 33%. Aqui a gente faz o corte em 12 fatias, né, do ventrículo, então a gente realmente vê essa região aqui mais basal, né, a região aneurismática, e o acometimento predominantemente ali acinético das paredes inferolateral e anterolateral. E a novidade é exatamente essa. Com o remodelamento do ventrículo esquerdo, ocorreu ali uma tração dos folhetos da válvula mitral, não só do folheto posterior, mas também do folheto anterior, e levando ali a uma insuficiência mitral secundária de grau importante, direcionada para a parede lateral e anterior do átrio esquerdo. Aqui é para mostrar para vocês que são 2 jatos, tá? Um jato sai predominantemente da comissura anterolateral, onde, devido a essa alteração da geometria ventricular, ocorre ali uma diminuição considerável da coaptação dos folhetos, tá? E aí, da onde sai o maior jato é relacionado à comissura anterolateral, e esse outro jato ali mais próximo ali entre o P2, tá? E o refluxo realmente é importante. Aqui é o tridimensional, para mostrar para vocês o aneurisma. É um corte transversal, então vocês estão vendo do ventrículo para o átrio, tá? E a gente está vendo ali essa alteração na coaptação na comissura anterolateral. Em 2 câmaras, a região aneurismática, e em 3 câmaras, o aneurisma está lá para trás, e aqui essa região acinética. E o trombo, que continua no mesmo lugar. A pressão sistólica da artéria pulmonar, ela ficou em 45%, tá? 47%, na verdade, a gente somou 5 do átrio direito, ela fica 47%. Tem uma válvula órtica com refluxo mínimo, e só mostrando aqui o subcostal, chama a atenção um espessamento do pericárdio, predominantemente adjacente ao átrio direito, ali, e câmaras direitas, e um pouquinho espessado aqui também na parede lateral. Existe um aumento do espaço pericárdico, mas com uma ecogenicidade que não parece líquido, tá? Mas existe esse aumento do espaço pericárdico. É isso. Perfeito. Depois eu vou pedir para a doutora Bárbara conseguir apresentar em 3 minutinhos, doutora. Bom, e hoje também, para o controle pós-alta, rapidamente eu gostaria que a doutora Mariana falasse sobre o eletrocardiograma do paciente realizado hoje. Não tem o eletro aí? Tem, acho que ele precisa liberar ali. Você passa o próximo? Ali, ó. Bom, vamos lá. Continua em ritmo sinusal, o eixo do QRS a cerca de menos 30 graus, não está desviado para a esquerda.
mantém uma área eletricamente inativa em parede inferolateral, com essa T negativa, que a gente chama de isquemia subepicárdica em parede inferolateral, diante da área eletricamente inativa, e o supra desapareceu, né, de V1 e V2. Aquele supra de 2 milímetros que a gente tinha aí de V2 a V3, ele realmente desapareceu. Então, fica aí a possibilidade ainda de ser uma possível aquele supra da pericardite. Né? Perfeito. Como a medicina é complexa, né? A gente não tem certeza da causa do derrame pericárdico. Serve, por favor. Pois é, finalizando, então, a conclusão foi que o paciente teve alta no dia 18/3, assintomático, ficou em discussão a colocação do CDI e ele também foi para casa anticoagulado devido àquele trombo encontrado em todos os exames de imagem. Gostaria de agradecer a paciência até aqui e me desculpo pela fração de injeção, talvez é o que eu gostaria que o paciente tivesse. Né? Doutora Bárbara, por favor, 3 minutinhos sua apresentação. Então, realmente não dá para se ter certeza da etiologia do derrame pericárdico, porque tinha sangue, então falava contra a pericardite pós-infarto, mas eu acho que pode ter sido associação de fatos, e para quem está lembrando a possibilidade de ter saído um pouquinho de sangue ali daquele aneurisma e ter fechado, né? E, de repente, isso fez o derrame ficar sanguinolento. Por favor. Oi, meu nome é Bárbara, sou R2 de clínica do Hospital M. Boimirim. Eu vou falar de pericardite pós-lesão cardíaca. Eu vou pular um pouquinho essa parte de introdução para ir mais rápido. Epidemiologia, a gente sabe que as internações por dor torácica, a pericardite corresponde só a 5%, é comum mais em homem, e a mortalidade corresponde só a 1%, mas está relacionado mais à co-infecção. E a recorrência ocorre em 30% nos próximos 18 meses. A etiologia é dividida em infecciosa e não infecciosa, a gente tem viral. Hoje a gente fala mais por Covid-19, né, nesses últimos 2 anos. Bacteriana a gente tem mais por tuberculose. E não infecciosa, agora nesse caso, a gente tem por pós-lesão cardíaca, a gente acredita. Né? Dentro das pós-lesão cardíaca, a gente divide em pós-IAM, pós-pericardiotomia e pós-traumática, que pode ser iatrogênica e não iatrogênica. A gente acredita, né, na fisiopatologia de ter tido uma lesão na célula pericárdica que cause sangue no espaço pericárdico, que leve o antígeno cardíaco, resposta imune, depósito de imunocomplexo e uma resposta inflamatória. Quando a gente fala de pericardite pós-infarto, a gente tem 2 tipos. A precoce, também chamada de epistenocárdica no Brasil, e a tardia, chamada de síndrome de Dressler. A precoce, a gente fala em menor de 1 semana, é rara hoje em dia devido à reperfusão precoce e também à trombólise, e ela está mais relacionada à falha de reperfusão. Ela é relacionada a derrames pericárdicos pequenos e não sanguinolentos. E também a gente vai ver sinais de inflamação na ressonância. Ela é autolimitada e o tratamento é só de suporte, não tem um tratamento medicamentoso muitas vezes. E a tardia, o síndrome de Dressler, é rara, ocorre de 1 a 6 semanas pós o infarto, 28% estão relacionadas ao derrame pericárdico sanguinolento e a clínica dela é exuberante. Quando a gente fala de diagnóstico, a gente tem 5 critérios e a gente precisa de 2 desses critérios para o diagnóstico. Febre sem causa aparente, dor torácica ou pleurítica, atrito pericárdico ou pleural, uma evidência de um derrame pericárdico e uma evidência de um derrame pleural com PCR elevado. Eu coloquei aqui o ECG, ele não entra no diagnóstico pelos comentários que a gente fez, dele estar o supra do ST junto com o supra da pericardite, então ele não entra no diagnóstico. O tratamento, a gente tem o uso de anti-inflamatório como primeira escolha, e a primeira escolha é o uso da aspirina. A gente também tem o uso da colchicina, considerar ou adicionar, ou se o paciente não puder usar a aspirina. Também tem estudos mostrando o uso da colchicina 1 mês antes da cirurgia, como prevenção para o derrame. A gente também tem
fazer o ecocardiograma para acompanhamento desse derrame a cada 6 meses, e a gente tem a contraindicação do uso do corticoide, porque o corticoide causa recorrência das pericardites, tá? Lembrando que são altas doses de aspirina, então existe consenso de usar aí a bomba, o inibidor de bomba. Então, são altas doses, de 700 a 1.000 miligramas de 8 em 8 horas. O ibuprofeno, em caso de alergia à aspirina, e a colchicina. E não utilizar indometacina, porque ela reduz o processo cicatricial da área infartada. É um ponto bem importante. De complicações, a gente tem a recidiva, o tamponamento e a pericardite constrictiva. E uma coisa muito legal que a gente colocou é um fluxograma de quando que a gente vai drenar esse tamponamento. Então, o STEP 1 é o score de etiologia. Então, primeiro a gente vai ver a etiologia. Então, a gente vai pontuar conforme a etiologia, depois a gente vai pontuar conforme a evolução. Terceiro passo, a gente vai pontuar conforme a imagem. Se essa pontuação for maior que 6, a drenagem é urgente. Se essa pontuação for menor que 6, a drenagem pode ser adiada. E os casos que a drenagem vai ser urgente... só um minutinho que passou. A gente tem os casos que a drenagem vai ser urgente e independe desse score. Acho que eu fui rápido demais, mas é isso. Nossa, excelente. Muito obrigada, doutora Bárbara. Vamos, então, finalizar agradecendo a presença de todos. Passamos 8 minutinhos. Quer falar alguma coisa, doutor Ibrahim? Eu vou encerrar dando parabéns, você mandou muito bem, até quis aumentar a fração de ejeção do paciente, que é sempre o desejo da medicina. Sua revisão não foi rápida, foi muito objetiva, foi muito boa. A gente sai do caso sabendo que ele tem doença coronária, que ele deve ter fechado a coronária direita num momento mais antigo, a circunflexa mais agora, e que alguma coisa fez que sangue chegasse no pericárdio e o pericárdio inflamasse. Eu não tenho certeza de qual foi a sequência temporal, que não dá nem para excluir, que eu estava até comentando com o Edileide aqui, como ele teve aquela área de aderência perto do átrio direito na cirurgia, teve uma pequena ruptura ali, e aquela aderência fosse o tamponamento, o processo parou de sangrar, e esse sangue irritou o pericárdio, dando a reação inflamatória. Porque o laudo da biópsia é um laudo que a gente já viu em outras situações, né? E que deu aquele processo inflamatório é uma possibilidade. Mas é muito interessante que todos os métodos apontaram numa direção, mas deixam a gente com incerteza. E é o objetivo de reuniões como essa, fazer que o médico saiba que ele ainda é a parte mais importante desse processo. Obrigado a todo mundo. Doutora Edileide, até a semana que vem.